Olá, paz do Senhor Jesus, por aqui Pastor Ivan. Espero que você esteja bem e que a paz de Jesus reine sobre a sua casa, sobre a sua família, onde você estiver. Estamos aqui para compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. Nesta ocasião, livro de 2 Reis, capítulo de número 8, versículo 1 e 2 diz assim: Ora, Eliseu havia dito à mulher cujo filho ele restaurara a vida: Levanta-te e vai tu e a tua família e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e habitou na terra dos filisteus durante 7 anos. Quero falar-lhes sobre o valor da palavra profética em tempos de crise. O valor da palavra profética em tempos de crise. Essa história começa no capítulo de número 4 do livro de 2 Reis, a partir do versículo 8, quando lá nós temos a história da mulher de Sunem. Esta mulher, ela acompanha os passos do profeta que passa na itinerância do seu ministério por sua cidade. Ao olhar para a vida do profeta, ela reconhece que ele é homem de Deus, que ele é profeta do Senhor. E ela decide então cuidar desse profeta, dando-lhe refeições diárias quando ele passava pela cidade. Ao perceber que esse era um ministério que ele fazia com constância, ela conversa com seu esposo e decide construir um quarto, uma espécie de cenáculo, para que o profeta tivesse um espaço de privacidade, um lugar de descanso, aonde ele pudesse passar e descansar conforme a sua jornada. Pois bem, esta mulher assim o fez. E aqui nós temos então a primeira lição de todo o contexto dessa história. Toda semente gera uma colheita. A lei da semeadura. Esta mulher decidiu semear generosidade. Esta mulher foi graciosa para com o profeta. E por isso ela teve a sua semente recompensada. Eu e você não fugimos da lei da semeadura. Nós podemos escolher o tipo de semente, mas a colheita certamente é necessária e certa. Então eu e você devemos ter a prudência de escolher o que vamos semear. Semeie bem, aproveite os dias para semear bem, para que você colha bem. Ao fazer esse ato de bondade para com o profeta decidiu recompensar aquela mulher. Mesmo que ela nunca havia pedido-lhe nada em troca, nenhuma barganha, o profeta decidiu abençoar aquela mulher. E ao investigar a vida daquela mulher, era uma mulher abastada, era uma família completa financeiramente, abastada financeiramente, porém não tinham filhos. O profeta então ora e lança uma palavra sobre a vida daquela mulher, profetizando para ela que ela teria um filho. Que Deus surpreendente é esse, que quando alguém concede apenas um favor, Deus dá a ela muito mais do que ela estava imaginando ou até mesmo pedindo. O nosso Deus é assim. Esta mulher gastou certamente algum recurso para construir um quarto e ao receber a sua semente de volta, ela recebeu um filho. Que coisa surpreendente é esse Deus que nós nos relacionamos. Outra lição é que eu e você nunca teremos mais para dar do que Deus tem para nos dar. Ela deu algo e Deus deu algo muito além do que ela poderia imaginar. Um filho para suscitar a sua história, para suscitar os seus sonhos, para dar-lhe alegria, perspectiva de futuro, alguém que poderia dar continuidade à sua história. Você sabe bem que a mulher nos tempos bíblicos que não gerava, a família que não gerava, era considerada uma família amaldiçoada, mas a bênção de Deus chegou e transformou a realidade desta mulher. Ela gerou e este menino cresceu e eles celebraram esta bênção de Deus. Porém, o capítulo de número 4
segue contando-nos a história que quando esse menino já estava crescido, acompanhando o pai nos labores da agricultura, dos cuidados, do trabalho, ele tem um dia que ele acompanha o seu pai e tem uma insolação. A insolação é tão forte que esse menino, ele vem a falecer. Ele morre. E este homem então leva esta criança para casa. E quando esta mulher recebe esse menino morto, ela não entra em desespero. Esta mulher, ela tem em si uma confiança na palavra profética. Assim como a palavra profética mudou a sua realidade, trouxe vida para a sua casa, ela entende que a palavra profética pode devolver vida para a sua casa outra vez. Então ela vai ao encontro do profeta. E ao encontrar o profeta, ela insiste para que o profeta vá até a sua casa. E quando o profeta chega em casa, o filho desta mulher está exatamente no quarto onde o profeta costumava dormir, descansar. E lá está aquele menino morto. O profeta então ora sobre aquele menino e o espírito de vida volta sobre a vida daquele menino e ele ressuscita. Um poderoso milagre, um estrondoso milagre que se espalhou por todos os lugares e o nome do nosso Deus foi glorificado. É interessante, este milagre aconteceu com um propósito que você vai entender um pouquinho mais lá na frente. Os planos de Deus realmente nós não conhecemos, mas o nosso Deus, ele tem caminho no meio da tormenta, como diz o profeta Naum. É interessante que aí nós precisamos dar um salto. A terra está desobedecendo a Deus. Os homens estão completamente dados à idolatria na nação de Israel. O povo deu as costas para Deus e Deus então decide corrigi-los, porque Deus corrige quem ama. Às vezes, a vara do seu açoite parece ser pesada, mas a finalidade é nos corrigir, assim como Deus está fazendo nesse tempo na face da terra. Deus está corrigindo os seus e os homens, porque Deus tem propósito de restauração na vida dos homens. Pois bem, a palavra de Deus então vai nos dizer que Deus comunica ao profeta um período de 7 anos de fome sobre a terra, um período de destruição, de devastação, porque é algo que você precisa entender também por intermédio desta palavra. Deus é o Senhor da terra e de tudo que nela há. A chuva só cai porque Deus determina. A semente vinga porque Deus determina. Os rios correm porque Deus determina. O Senhor é quem estabelece as estações e os tempos. Tudo está no controle soberano de suas mãos. É Deus o governador do universo. As suas mãos onipotentes é quem controla e mantém todas as coisas. E Deus decidiu assim fazer. Porém, ele comunica ao profeta. Quem anda com Deus não é surpreendido em meio às calamidades. A comunhão do profeta Eliseu trouxe a ele exatamente a direção necessária no tempo da crise. Só que ele se lembra desta mulher, que tinha sido generosa com ele, e ele disse: eu quero evitar que esta mulher seja assolada por esta crise. Então ele vai até a casa da mulher e avisa a mulher: olha, Deus vai mandar fome sobre a terra. E isso vai durar 7 anos. Sai você com a sua família daqui e habita onde puderes. Quando eu li esse texto, eu fiquei surpreso com o cuidado de Deus e a precisão da palavra profética. Escute o que eu vou lhe dizer. No meio do caos, no meio da tormenta, a palavra profética vai te dar direção e informação. Direção e informação. Tudo que nós precisamos para nos manter no meio de um estado de crise e de calamidade. Para onde devo ir? Para onde devo olhar? Para onde devo correr? Para onde devo me abrigar? A palavra de Deus trouxe esta orientação para esta mulher. Saia daqui,
vá para onde puderes. E esta mulher, diz a Bíblia, que correu e abrigou-se na terra dos filisteus, uma terra marítima que tinha recursos que vinham de outras nações e que poderia garantir-lhe o período de crise que a nação de Israel iria enfrentar. Este é o Deus que prevê o futuro, que tem o futuro desenhado, que tem o futuro na palma das suas mãos. O Senhor vai lhe conduzir com segurança no meio dessa tempestade, no meio desta calamidade, no meio desta crise, no meio desta pandemia. A voz profética vai lhe conduzir, dando a você uma direção, um caminho. Saiba que a palavra de Deus vai lhe preservar no meio desta calamidade. Outro detalhe, a palavra de Deus vai te gerar informação. E informação é um dos ativos mais poderosos que tem no mundo. Quem tem a informação sai na frente. Quem tem a informação tem ganhos diferenciados. Quem tem a informação se beneficia por ter a informação. Deus deu esta mulher direção e informação. Qual a informação? Você pode ir para lá porque esta crise tem um tempo para acabar. Vai durar 7 anos. Esta mulher recebeu de Deus direção e informação. Por isso o seu coração pôde ficar tranquilo. Não há coisa mais ruim, difícil de se lidar com as incertezas com relação ao futuro. Quando você entra numa crise, quando você entra numa adversidade, quando você cai num poço e ele não tem fim, a sensação é de queda livre. Aquilo que nós estamos vivendo acontecer entre as nações nesse tempo é o que traz maior insegurança, é o que traz maior ansiedade, é o que traz maior desespero. É por isso que o número de deprimidos e deprimindo, de pessoas com depressão, suicídio está aumentando, exatamente porque as pessoas estão olhando para o futuro e não sabem o que vem para as suas vidas. Porém, o que nós precisamos entender é que o nosso Deus está no controle e ele já nos deu a garantia através da sua palavra. Toda prova tem começo, meio e fim. É tão interessante e confortante quando nós entramos numa adversidade, sabendo que isto tem um prazo de validade. Esta prova tem um prazo de validade. Ela vai passar. Não há nada que dura para sempre senão o Senhor nosso Deus. Por isso descanse o seu coração. Esta pandemia vai passar e nós vamos poder voltar para desfrutar daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Esta mulher assim fez e obedeceu. E aqui tem algo interessante que eu compartilho com você. A fé que agrada a Deus é a fé que obedece. Não adianta ouvirmos a palavra e não obedecermos a palavra. A mulher ouviu e saiu. Ela poderia muito bem resistir com a voz profética. Não, eu não vou sair daqui. Aqui é a minha terra, aqui é o meu lugar. É aqui que eu tenho a minha vida, é aqui que eu tenho o meu comércio, é aqui que eu vivo, é aqui que eu estou estabelecida. Mas ela não lutou com a palavra profética. Melhor é obedecer do que sacrificar. Acredite, o nosso Deus sabe o que está fazendo. Confie na sua palavra, confie no seu conselho, confie na sua orientação e você não será decepcionado. A grande diferença na vida é exatamente em quem ouve e pratica as palavras, quem ouve e não pratica. O Sermão da Montanha, no capítulo 7, quando Jesus fecha os seus ensinos, ele fecha o seu ensino exatamente com este funil, dizendo que o homem que ouve as suas palavras e pratica é comparado ao homem prudente. E o homem que ouve e não pratica as suas palavras é comparado ao homem insensato. Sou eu e você que definimos o que fazemos com a palavra. Se obedecemos, certamente colheremos os benefícios da obediência. A fé que agrada a Deus é a fé que obedece. Essa mulher obedeceu, saiu. A crise se instaurou, só que como tudo na vida isto passou. Quando passou-se os 7 anos, esta mulher decidiu voltar. Quando ela decide voltar, Deus está no meio das circunstâncias, criando algo para abençoar esta mulher. Como eu disse, o nosso Deus, como disse o profeta Naum no capítulo de número 1, no versículo de número 3, o Senhor é muito paciente.
O seu poder é imenso, o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. O nosso Deus tem um caminho no meio da tormenta, e Deus estava desenhando para aquela mulher o seu retorno. A Bíblia diz que Geazi estava conversando com o rei de Israel, e o rei de Israel estava interessado nos milagres de Eliseu, as coisas estarrecedoras que aquele homem tinha feito. E ele começa a contar. De repente, ele conta do milagre da ressurreição. Algo nunca antes presenciado na vida daqueles homens, um milagre estrondoso, um milagre poderoso. Alguém voltou dos mortos. E quando está contando isso ao rei, o rei fica estarrecido. O rei não consegue conciliar esse desafio. Ele não consegue conciliar o poder da vida contra o poder da morte. E ele fica tentando absorver essa informação. Para surpresa dele, quando ele está com essa dúvida, a mulher cruza a fronteira de Israel voltando para a sua terra. E ela já vem de lá gritando: rei, devolve minhas terras, devolve a minha casa. Geazi olha para o rei e diz: rei, o senhor não queria provas de que este milagre existiu? Eis aí a mulher que eu estava lhe falando, que era estéril e que teve filho, e cujo seu filho morreu, e Eliseu restaurou-lhe a vida, e ela vem acompanhado deste menino. O rei estarrecido pergunta então para a mulher quando a encontra: é verdade isso? E ela diz: foi exatamente assim que aconteceu. A Bíblia diz então que o rei manda os seus oficiais devolver a terra, a casa e, mais do que isso, compensá-la pelos 7 anos que a sua terra foi utilizada. Que Deus é esse? O Deus que é capaz de fazer muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Eu tenho uma palavra para lhe trazer. A palavra profética vai te dar direção, orientação. A palavra profética vai te proteger no meio desta crise. Escute o que eu vou dizer. Talvez você esteja preocupado, perplexo, triste, aborrecido, deprimindo-se, porque você não está podendo produzir, trabalhar, fazer o que precisa ser feito. Nós, homens, estamos impedidos de assim o fazer. Porém, entretanto, o nosso Deus está trabalhando na crise. Ele sempre trabalha. Ele é uma sentinela que não dorme. Ele está trabalhando nesse período em que você não pode trabalhar. E quando tudo isso passar e você no seu coração pensar que você vai encontrar um estado de calamidade, de caos, Deus vai te surpreender. Deus vai te surpreender. O peso da palavra profética vai te manter em honra e em firmeza. Deus é conosco e vai se cumprir aquilo que o profeta Isaías disse na sua palavra. Nunca antes se ouviu, nunca antes se viu, nunca antes se percebeu um Deus como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam. Descanse no Senhor. A palavra profética vai guardar você, a sua vida, a sua família e aquilo que lhe pertence. Em nome de Jesus, descanse o seu coração.